Vamos para Filipenses, capítulo 4, página 1280. Filipenses, capítulo 4. E agora estamos lá no versículo 10 até 13. Como vê, estamos mesmo quase a concluir esta carta. Página 1280. 1280. Então, vamos ler aqui, versículo 10 do capítulo 4. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância, em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Até aqui, irmãos. Portanto, como sabem, estamos a prosseguir o estudo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, desta carta de Paulo aos Filipenses, uma igreja que ele fundou, e 12 anos depois, preso em Roma, Paulo escreve esta carta para a igreja. E este livro é um livro em que o tema principal é a alegria, palavra que ele usa cerca de 18 vezes, alegria, e é uma carta que nos ensina a viver no tempo presente, com ânimo, com esperança, apesar das circunstâncias que nos cercam. Este livro não é evangelístico, é um livro para o nosso crescimento como crentes. Um livro para o nosso desenvolvimento cristão. E nesta secção de hoje, Paulo vai, além de agradecer as dádivas da igreja de Filipos, vai também aqui ensinar-nos sobre o contentamento. Daí o tema seja o segredo do contentamento. O que é o contentamento? Qual é o verdadeiro segredo para vivermos com contentamento? O propósito, então, desta secção, versículos 10 até 13 e até mais à frente, é muito claro. Paulo estava preso e a igreja de Filipos enviou-lhe donativos. E ele aqui está, no final da carta, a agradecer a dádiva dos crentes filipenses. Foi trazida por um membro da igreja, que se chamava Epafrodito, que foi aquele que trouxe da igreja de Filipos até Roma ajuda para o apóstolo Paulo, que estava preso. Versículo 10, temos a alegria de Paulo. Ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Esta é a maneira que Paulo utiliza para dizer o quê? Muito obrigado. Ele está aqui a dizer: irmãos da igreja em Filipos, muito obrigado pela vossa dádiva. Ele escreve: a vossa lembrança de mim. Lembraram-se de mim, obrigado pela vossa oferta, as vossas dádivas, o vosso cuidado a meu favor. Agora vejam, nesta maneira que ele tem de dizer muito obrigado, não escreve muito obrigado, mas ele está a agradecer, a lembrança que eles tiveram. Paulo coloca este agradecimento, a ênfase do agradecimento, em quem? No Senhor. Ele diz:
muito me regozijei no Senhor. Quer dizer que ele não está aqui a agradecer diretamente a generosidade da igreja, a ênfase da sua alegria. Ele está alegre porque lhe mandaram dádivas para o socorrer. Ele diz: alegrei-me muito pelas vossas dádivas, mas alegrei-me no Senhor. Não é propriamente aqui, logo, em primeiro lugar, os filipenses. Quer dizer, o gesto que eles tiveram, a igreja teve aquele gesto de enviar dádivas. Porque é que isso aconteceu? A ação do Espírito de Deus moveu os corações dos crentes. Dizer, olha, o apóstolo Paulo precisa. E ao Espírito Santo, quando o Espírito Santo moveu os corações da igreja e eles enviaram, quer dizer que Paulo está então aqui a ver isso muito bem e diz: alegro-me muito no Senhor pelas dádivas que me enviaram. Muito me regozijei no Senhor. O primeiro agradecimento, o centro do agradecimento de Paulo pelas ofertas que vieram, está em Deus. E essa é uma lição para nós. Nós agradecemos a alguém que nos dá qualquer coisa, é verdade, mas com a consciência que Deus moveu aquele coração. Portanto, obrigado, Senhor, em primeiro lugar. Vejam que a segunda parte do versículo 10 confirma que a igreja tinha tido aquele desejo ardente de enviar prontamente ajuda, mas Paulo aqui também diz: houve circunstâncias desfavoráveis que impediram da oferta chegar mais cedo ao apóstolo. Ele diz aqui: reviver a vossa lembrança de mim, já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Ele aqui não revela o motivo de não ter sido logo que a oferta chegou, alguma coisa não permitiu, houve algum bloqueio para essa dádiva, mas finalmente ela chegou. E Paulo agradece por a igreja ter enviado através daquele homem, aquele crente, Epafrodito, e está aqui a agradecer. E perante isto, nós devemos colocar a nós mesmos esta pergunta: porquê é que Deus concedeu recursos aos filipenses? Porquê é que Deus concedeu provisões àquela igreja? Ou às vezes, porque é que Deus dá recursos a qualquer outra pessoa? É precisamente para que essa pessoa a quem Deus concede recursos, bens, ela possa ser um motivo de bênção para outros que precisam. As pessoas são ricas, há pessoas que têm mais riqueza, têm mais recursos do que outras. Deus permite isso e elas devem tomar consciência que isso é dado por Deus para que eles sejam uma bênção, não que sejam egoístas e guardem tudo para si, mas que façam transitar esses recursos, essas bênçãos que receberam, para outros também serem abençoados. Ser uma bênção na vida de outros que precisam. O Senhor dá-nos a nós para que nós também demos aos outros. E como crentes temos de estar conscientes disso. Eu vou ler Tiago 2, 15 e 16. Diz assim: se o irmão ou a irmã estiverem nus, e nós hoje estamos a viver tempos difíceis, já na atualidade, se estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Portanto, Tiago está aqui a dizer:
vês o teu irmão com uma necessidade, não dizes, olha, eu vou orar por ti. Isso é bom. Mas se tens a possibilidade de suprir aquela necessidade, devemos fazê-lo. Também 1 João 3, 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, quem tiver recursos, capacidade, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, guarda tudo para si, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Ou seja, a palavra de Deus é muito clara neste ensino que há um propósito para termos recursos na nossa vida, que é sermos uma bênção para quem precisa. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, vejam aqui, ele podia dizer, ora, eu regozijei-me no Senhor. O que é que ele diz? Muito me regozijei. Estou mesmo muito, ele acrescenta, estou muito grato. Estou muito alegre no Senhor, pela dádiva, porque vocês se lembraram de mim, demorou algum tempo por circunstâncias que não sabemos, mas chegou. Estou muito alegre. Esse reconhecimento. Isto lembra-nos, segundo aos Coríntios, capítulo 9, fala também das ofertas que as igrejas faziam umas às outras quando ouviam das necessidades dos irmãos. E em 2 aos Coríntios 9, versículo 6, nós lemos assim. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, ou seja, tu tens, mas repartes, e Deus vai-te abençoar na mesma, vais continuar a ter, apesar de repartires, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundez em toda a boa obra. Foi essa de ajudar outros. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplica a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Foi o que o apóstolo Paulo fez. A dádiva dos filipenses foi um motivo de Paulo dar graças a Deus. Porque a administração deste serviço, que foi mandar a oferta, não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Quando nós repartimos daquilo que Deus nos dá, supra as necessidades dos outros, Deus continua a abençoar aquilo que dá e é um motivo para quem recebe dar graças a Deus. Voltando então a Filipenses 4, vejam aí Paulo, o regozijo, a alegria de Paulo. Muito me regozijei pela vossa dádiva. Muito obrigado, tem ele a dizer. Versículos 11 e 12, passamos para o contentamento de Paulo. O seu contentamento. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quantos daqui estão contentes com o que têm? Contentes com o que têm. Hoje vivemos num mundo em que as pessoas estão descontentes e só querem ter o que não têm. Não é? Então Paulo agora passa a falar do contentamento. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Para nós podermos entender isto que Paulo está a dizer, contentar-se com o que tem, o que é que ele está aqui a apresentar? Está a falar de uma vida passada, não é? E da vida presente. É o que ele faz aí no versículo 11.
Paulo fala de uma vida que ele teve antes e daquela oferta generosa que veio e agora o que está a acontecer na vida dele. Então no versículo 12 ele revela isso. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Ele vai falar aqui de 3 situações diferentes porque ele já passou na vida. Primeira, o que é que ele já teve? Abundância. E olha, eu sei o que é ter em abundância. E também sabe o quê? Quando deixou de ter em abundância, ficou abatido. Não é? Que é o que as pessoas sentem quando não têm aquilo que precisam. Em toda a maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura, já teve fartura, ele diz, eu já sei o que é ter fartura. Houve uma altura na minha vida que eu tive em abundância, tive fartura de tudo. E, olha, chegou até uma altura em que ele passou a ter quê? Fome. Fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Necessidade. Portanto, Paulo fala aqui destas 3 vivências que ele já experienciou. Vejam as mudanças na vida dele, que ele fala, já tive uma vida desafogada, fartura, abundância. Olha, mas a vida muda. E também sei o que é depois. Outro ciclo de vida que é, cheguei a ter fome, a padecer necessidade e estar muito abatido. Grandes dificuldades. E todos nós passamos por mudanças na nossa vida, passamos por ciclos de vida e Paulo está a dizer, eu adaptei-me a isso. Houve uma realidade da minha vida e eu passou para outra realidade, pior. Mas eu adaptei-me. Foi isso que ele fez. Olhava para trás, olhava para a atualidade e o que é que a conclusão a que ele chegou? Muito me regozijei no Senhor. Estou alegre na mesma. Ele diz, já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Contentar-me quando tenho a fartura, quando tenho abundância e também quando estou abatido, padeço necessidade e até fome. Estou contente na mesma. Portanto, nada do que nós lemos aqui na vida de Paulo tem a ver com o falso evangelho que se prega da prosperidade. Sabem o que é o evangelho da prosperidade? Os crentes é só vitória. Os crentes, não há crentes pobres, não há crentes com fome, não, os crentes é só vitória, vitória, e quanto mais dedicado for, mais Deus vai dar, mais abundância. Não é isto que o apóstolo Paulo diz. Portanto, esse não é o evangelho bíblico. Deus nunca garante que os crentes vão ser sempre prósperos, que os crentes nunca vão ter dificuldades na vida. O que Jesus nos garante, que Paulo diz aqui, é contentamento com aquilo que temos, com a vida que se nos apresenta. Seja qual for aquilo que possa estar a ocorrer na nossa vida. Esta palavra contentar-me é interessante. Já não é a primeira vez que acontece aqui na carta aos Filipenses. É a única vez que aparece em todo o Novo Testamento esta palavra grega. Não significa muito para nós, é a palavra autarkes. Contentar-se. É usada aqui esta única vez em todo o Novo Testamento. O que é que significa contentar? Quer dizer estar feliz com o que se tem, estar satisfeito com aquilo que temos, com as circunstâncias em que estamos. Contentamento não é nada mais, nada menos que isto. Estar feliz, estar satisfeito, aceitar aquilo que se tem. E este é mais um recurso que Deus dá aos crentes, à nossa vida. Ele já falou aqui, começando lá no início do capítulo 4, quando ele falou sobre a alegria, falou sobre a gentileza, equidade e também sobre a paz.
a paz de Deus e agora o contentamento. Mas vejam as palavras que Paulo utiliza aqui, que são importantes no versículo 11. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Pensemos naquilo que Paulo está a escrever. Está a dizer, eu aprendi. Portanto, chegar ao contentamento na vida cristã não é uma coisa natural. O que é que se tem que fazer? Tem que aprender. Tem que aprender matemática, porque não sabemos. Aprender geometria, porquê? Tem que aprender, não sei. Aprender inglês, porquê? Não sei. E vamos para a escola e vamos aprendendo. E Paulo diz aqui, eu também aprendi. Porque ele nem sempre foi uma pessoa com contentamento. Mas ele diz, passei por tantas circunstâncias na vida que eu já aprendi a contentar-me. Portanto, o contentamento aprende-se com a experiência da vida. E quando nós temos as diversas situações de vida e nunca ficamos contentes, então não estamos a aprender nada. Deus diz, olha, agora estás assim, agora estás desta maneira. E a pessoa não se contenta, não está a aprender com a experiência da vida. Paulo diz, já aprendi, já aprendi. E é o que ele diz no versículo 12. Olha, eu já aprendi de tal maneira que eu sei já estar abatido e também sei o que é ter em abundância, sei o que é ter fartura e até sei o que é ter fome. Eu já aprendi a contentar-me. Portanto, o contentamento é um segredo de Deus que nós precisamos de aprender. Não é natural na nossa vida. Temos de estar contentes com o que Deus nos proporciona. Não é fácil. Contentes com o nosso ganha-pão. Contentes com a nossa família. Contentes com a nossa igreja. Não podemos escolher outra família. Nós temos o meu pai e a minha mãe. Não posso escolher outro pai e outra mãe. Está lá. Foram eles que me criaram. Contentes com, aquela igreja tem muito mais pessoas, muito mais isto, é mais aquilo. Mas eu contente com a minha igreja, se ela for fiel, se ela for uma igreja bíblica, contente com a sua igreja. Contente com o lugar onde Deus nos colocou, contentes com aquilo que Deus nos deu. É Deus que nos ensina o contentamento. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. E isto é muito bom para a nossa vida. Porque a tendência natural do coração humano é não estar contente, reclamar. Naturalmente é o que acontece. E vamos ver alguns exemplos com a nação de Israel. A nação de Israel, como sabem, desenvolveu-se no Egito, e estiveram lá cerca de 400 anos. E a dada altura, a nação estava a viver uma situação de escravidão e a ser muito maltratada pelas autoridades, pelo faraó. Vejam, Êxodo 1, versículos 13 e 14. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Foi uma época muito difícil que Israel sofreu na sua própria carne. Depois, no capítulo 2, versículo 24, também de Êxodo, diz: E Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. E o que é que Deus vai fazer quando ele viu que o seu povo estava a ser maltratado? Deus vai fazer o quê? Vai tirá-los da escravidão do Egito e levá-los para a terra prometida. E
no caminho para a terra prometida, o caminho não era fácil. Não é? E quando estavam a caminho, começaram as queixas. Olhem as queixas. Êxodo 14, 11 e 12. Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito. Quer dizer, estava lá, eles amargavam e era grande dureza no Egito. E Deus tirou-os. E eles agora, mas porquê é que nos tiraste do Egito? Eles a reclamarem a Moisés. Não é esta a palavra que te falámos no Egito, dizendo, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Era ao contrário. Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E em Números 11:5, lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça, ou seja, livremente, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos. E nós queremos voltar para o Egito. Amargavam lá e pediram a ajuda de Deus. E Deus libertou-os. E quando vieram as primeiras dificuldades, já queriam voltar. Lembramos do que livremente tínhamos no Egito, não era verdade? E isso faz-nos lembrar depois aquilo que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios 10:10, que diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Ou seja, descontentamento. E hoje as redes sociais destroem o contentamento. Facebook, Instagram e outras. Porquê? As pessoas só põem lá o quê? O que é que põem lá? Só tudo coisas boas. Olha, tive de férias aqui, fiz isto e fiz aquilo, olha, e as pessoas olham e quem não tem, diz, olha, pá, não tem nada daquilo. Olha, aquela pessoa só tem coisas boas na vida dela. E, então as pessoas pensam que aquilo que é a realidade e não é bem assim, não é? E portanto o contentamento é um segredo de Deus, que Deus nos revela e que nós temos de aplicar às nossas próprias vidas, como Paulo diz, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Como é que Paulo alcançou então? Como é que ele aprendeu o segredo do contentamento? Está no versículo 13. Versículo 13 mostra como é que Paulo chegou ao contentamento em todas as coisas. Ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Este é o segredo de estar contente com aquilo que temos na nossa vida. Ou seja, a fonte do contentamento de Paulo, de acordo com o versículo 13 que ele revela, é a pessoa de Jesus Cristo. É a sua relação íntima, a sua confiança, o seu amor ao Senhor Jesus Cristo. E por isso, por causa dessa intimidade e dessa confiança que ele tinha em Jesus, Paulo contentava-se com todas as condições da sua vida. Portanto, não era de si mesmo, mas o seu contentamento era real por causa de Jesus. Vejam que ele diz, posso todas as coisas. E ele fala com humildade. Posso todas as coisas. E aqui ele refere às coisas físicas e às coisas espirituais em Cristo. A força do contentamento de Paulo estava na pessoa de Jesus, na sua íntima união com Jesus. Jesus é que era a fonte do poder do apóstolo Paulo. Jesus disse, quando estava para se despedir dos seus apóstolos, disse que ele tinha toda a autoridade no céu e na terra, todo o poder. E por isso em Jesus, na nossa fé em Jesus, na nossa confiança no Senhor, podemos ter contentamento dia a dia nas nossas circunstâncias de vida. Posso todas as coisas em Cristo. Como ele há pouco disse. Ele estava a dizer muito obrigado pela vossa dádiva, mas ele disse, muito me regozijei no Senhor. E aqui ele
diz que pode todas as coisas, não pela sua força, sua sabedoria, mas em Cristo, que me fortalece. Posso suportar todas as coisas. Pode também. Posso suportar todas as coisas, está a irmã Silvina a dizer. Posso ultrapassar, posso vencer todas as coisas em Cristo que me fortalece, que me dá forças. Portanto, a força não está em nós, mas está na pessoa de Jesus. É Jesus, é Deus que tem o poder para nos fortalecer. E nós vemos isso, outro exemplo, por exemplo, em 2 Timóteo 2:1, onde Paulo escreve a Timóteo e diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te, olha onde? Na graça que há em Cristo. Ele podia dizer: olha, tu és forte, pá, tu és sábio, tu sabes, tu vais te desenrascar, tu vais conseguir. Olha, fortalece-te na graça que há em Jesus. A força de Timóteo estava em Jesus. Porque Timóteo era um jovem pastor e tinha até uma saúde física frágil. E Paulo diz: fortalece-te em Jesus. A mesma palavra grega aqui que Paulo utiliza aqui, posso todas as coisas, ele em Cristo que me fortalece, está em 2 Timóteo 4:17, onde ele diz, dá o seu testemunho: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Uma altura também difícil do apóstolo Paulo. Ele depois até conclui esse versículo dizendo que ficou livre da boca do leão. Então, o segredo: o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. E nós precisamos dizer o mesmo. Deus vai dar uma força para eu vencer, é nele que eu vou ganhar forças, é Cristo que me fortalece. Em conclusão, irmãos, os grandes recursos para a nossa vida cristã, que não é fácil, nossa caminhada diária, esses recursos não estão em nós. Não é a nossa sabedoria. Desculpa, a nossa sabedoria, a nossa força estão em Deus, estão em Jesus. E aqui, neste capítulo 4, Paulo está a dar-nos essa lição. Lá no versículo 4 ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Depois, ele fala no versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E aqui o contentamento vem por causa da força que há em Jesus. Nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Amém.